Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Como sempre pergunto e desejo que você, sua família, sua unidade, seu trabalho estejam todos ótimos. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, as sessões 137 e 138. A sessão 137 é uma visão dada a Joseph Smith em 21 de janeiro de 1836, que é sobre o reino celestial. Joseph exclamou a maravilha que vai ser a morada dos justos. Versículo 2. Vi a incomparável beleza da porta por onde entrarão os herdeiros desse reino, que se assemelhava a chamas de fogo circulantes. Como ele descreve aqui, incomparável quer dizer algo que não tem descrição, algo diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele já tinha visto várias visões e tal, mas ele viu como vai ser a morada dos justos e que com certeza é um lugar perfeito, um lugar totalmente puro, limpo e que as pessoas justas irão morar lá eternamente. E olha só que maravilha, consegue imaginar essa visão? E como vai ser a morada dos justos? E Joseph continua comentando sobre o reino celestial e suas características. Nos outros versículos ele fala: ele viu Deus o Pai, viu o Filho Jesus Cristo, ele também viu os grandes profetas e patriarcas como Adão, Abraão, seus pais e mesmo seu irmão Alvin, que falecera 6 anos antes que a ordenança do batismo fosse restaurada aqui nesses últimos dias. E ele ficou maravilhado e perguntou como é que isso ia ser possível. E Joseph se admirou isso, e o Senhor explica nos versículos 7 e 8 que as pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho, mas que teriam recebido de bom coração, vão poder ter essa herança. Vamos lembrar sempre que o julgamento é do Senhor, é do Pai Celestial, e nós não devemos especular quem vai ser e quem não vai ser salvo. Mas podemos ter esperança, fazer a obra vicária e quantas pessoas a gente conheceu que eram realmente boas, eram pessoas ótimas, mas que não tiveram a oportunidade. Podemos fazer o batismo vicário, as ordenanças no templo, e também temos a esperança que elas possam aceitar o Evangelho do outro lado, lá no mundo espiritual. Vamos ver melhor daqui a pouco. E que outras pessoas que também vão herdar o reino celestial, inquestionavelmente, é claro, são as crianças que faleceram antes de chegar à idade de responsabilidade, que é 8 anos, quando que a própria ciência agora admite que é a partir dos 8 anos que uma criança realmente consegue ser responsável por si e por seus atos, por suas atitudes também, é claro. Versículo 9. Pois eu, Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Nenhuma dúvida, o Senhor deixa muitíssimo bem claro aqui que as pessoas serão julgadas pelas suas obras, se forem boas ou ruins, e pelo desejo do coração. O que o nosso coração está desejando? Nós desejamos e assim fazemos o que é bom, ou a gente procura desejar aquilo que é ruim ou mal? É algo para se pensar. E você consegue imaginar isso? Quantas pessoas você conheceu que faleceram antes que pudesse ter tido a chance de conhecer o Evangelho? O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? A sessão 138
é uma visão dada a Joseph Field Smith, que foi o sexto presidente da Igreja e profeta nesses últimos dias. Em 3 de outubro de 1918. Essa sessão e anterior, elas têm um impressionante espaço de 82 anos de intervalo entre uma data e a outra e mais de 2.500 quilômetros de distância. Uma foi recebida em Kirtland e a outra em Salt Lake City. Olha só que diferença, mais de 2.500 quilômetros de distância e um espaço de 82 anos entre uma e outra. Mas, em doutrina, elas estão ligadas uma à outra, pois respondem perguntas que as pessoas, inclusive os profetas, têm sobre a vida após a morte. Quem nunca se questionou o que vai acontecer depois que morrer, como é que vai ser lá do outro lado, o que vai ter, o que não vai ter. Quem nunca teve perguntas ou dúvidas assim? Vamos começar a ver melhor agora. A sessão anterior explica mais sobre algo que é mais para o futuro. E essa já fala mais detalhes, né? Já fala mais assim do que está já acontecendo nesse momento. E nessa ocasião que essa visão foi dada e que ela acabou sendo aceita, estava inclusive acontecendo a conferência geral. Na ocasião já era a sessão de conferência de número 89 desde a restauração da igreja. 1918 já tinha se passado mais de 80 anos. 88 anos para ser mais exato, desde que a igreja havia sido restaurada nesses últimos dias. E a sessão começa com Joseph Field Smith meditando sobre as escrituras de Pedro, sobre a visita do Senhor no mundo dos espíritos. Então vamos lá para o Novo Testamento da Bíblia. Vamos ler 1 Pedro, o capítulo 3, dos versículos 18 ao versículo 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém, vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. E assim nós vemos que o próprio Novo Testamento da Bíblia confirma que Jesus levou o Evangelho para as pessoas, mesmo os que haviam sido rebeldes na época de Noé, eles chegaram um momento que eles também tiveram a sua oportunidade. Isso demonstra que o amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós, o amor que o nosso Pai tem. Ele quer que todos possam ter a oportunidade, para que ninguém no dia do julgamento tenha falhar, mas eu não tive chance, eu não tive como saber, não tive oportunidade alguma. Mas todos terão, inclusive as pessoas que já faleceram. Vamos ler também 1 Pedro, agora o capítulo 4, versículo 6. Porque para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. As pessoas às vezes questionam, mas como pode ter batismo vicário, como pode... E a gente vê que o próprio Novo Testamento da Bíblia Sagrada confirma
a morte não é o fim. Quer dizer, a morte é um fim de um ciclo, mas é o início de uma nova etapa. É claro, na morte o corpo e o espírito se separam, o corpo é enterrado, o espírito vai para o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, e lá o trabalho do Evangelho continua. E é interessante, a gente vê que o Senhor ele já tinha preparado tudo antes mesmo do mundo existir, e todos, mais uma vez dizendo, vão ter a oportunidade de poder seguir o Evangelho. Ninguém vai poder dizer que não teve chance. E com essa leitura e reflexão, o Espírito do Senhor sobre ele e Joseph Field Smith teve a visão dos mortos no paraíso, que são os espíritos das pessoas que foram justas aqui nessa vida, ou seja, elas eram pessoas justas quando viveram aqui na Terra, e o ministério de Cristo a eles. Agora vamos lá para a sessão 138, o versículo 18. Enquanto esta vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. Mais uma vez dizendo e confirmando, os espíritos eles tiveram a oportunidade de ver o Senhor lá no mundo espiritual, e realmente foi quando Jesus ele morreu aqui na Terra. Ele, assim que chegou ao mundo espiritual, ele deu início à obra missionária, ou seja, o trabalho de salvação para os mortos. Agora o versículo 19. E ali pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano, da queda e dos pecadores individuais, desde que houvesse arrependimento. Você deve estar se perguntando, pode até estar, mas como isso é possível? E aqui o Senhor ele está dizendo, né, que o Evangelho foi pregado e as pessoas ainda assim que não tiveram a chance de conhecer o Evangelho, poderão também ter uma oportunidade lá, mais uma vez dizendo, no mundo espiritual, e elas vão poder se arrepender daquilo que elas fizeram de errado. Porém, mais uma vez dizendo, não cabe a nós dizer quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, nós devemos fazer o trabalho vicário por todos. Os iníquos, ou seja, as pessoas que foram más aqui quando estavam aqui nessa vida, eles já não tiveram a mesma bênção e estavam sofrendo pelos pecados que cometeram em vida, e eles tinham que esperar pela vez deles. Ou seja, por isso que a gente deve cuidar da parte espiritual, porque a pessoa vai estar lá no mundo espiritual, a pessoa que tinha vícios, as Escrituras deixam bem claro, todos os desejos de seu coração, quando a pessoa morre, ela vai acabar levando. Então, ou seja, se a pessoa tinha vícios, vai ser um tormento, um inferno para ela, porque ela vai sentir vontade de continuar tendo seus vícios, as suas obras más, as suas coisas ruins, e só que lá ela não vai ter como poder fazer isso, porque ela não cuidou da parte espiritual, cuidou somente da parte carnal, e sem o corpo ela não vai poder dar continuidade a esses vícios. Então esse que é o verdadeiro inferno, a pessoa vai sentir vontade, mas não vai poder dar sequência aos seus vícios. E Joseph Field Smith ficou maravilhado pelo Senhor ter feito seu ministério de 3 anos aqui na Terra e depois ter iniciado a obra lá também no mundo espiritual, e inclusive os espíritos dos rebeldes na época de Noé, eles, é claro, a gente não
tem como dizer exatamente como, mas chegou um momento que eles também tiveram a oportunidade para poder se arrependerem. E isso demonstrou como o Pai Celestial e como seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, eles realmente têm amor por cada um de nós. A gente deve se lembrar, como o próprio Novo Testamento fala, que nada vai nos separar do amor de Deus e a gente. E Joseph continuou a comentar tudo o que viu e ele testificou tudo nas escrituras, mais uma vez dizendo, não tem como ler todos os versículos, mas ele que também foi o profeta, o sexto nesses últimos dias, ele confirma e testifica tudo o que ele ouviu, sentiu e aprendeu. Os profetas têm, entre outras coisas, esse trabalho, testificar a respeito da veracidade das verdades do Evangelho de Cristo. E na visão ele contemplou pessoas justas como Adão, Eva, Abel, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Elias. Nossa, que time, hein? Já imaginou todos esses grandes profetas e a Eva, a mãe de todos nós juntos? E outras pessoas justas também, como os nefitas que tiveram aqui, e as pessoas também justas de todas as épocas. E o profeta também, as escrituras aqui falam, né, que a obra vicária foi restaurada nesses últimos dias. A gente viu isso, e o local para nós podermos fazer a obra vicária, ou seja, a obra missionária pelas pessoas que já faleceram, é o templo. Lá é o lugar de nós fazermos essa obra maravilhosa e um assombro. E Joseph Fielding, ele também viu os espíritos dos justos nesses últimos dias, como Joseph Smith, Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e outras pessoas também que foram justas aqui já nessa época, desde a restauração do Evangelho. E claro, outras pessoas boas também. E no estudo das Escrituras a gente vê que cada pessoa nasceu na sua época ideal. Às vezes eu mesmo, por que eu não nasci na época tal? Mas a gente vê que tudo tem um propósito. Será que nós que somos dessa época, a gente aguentaria a vida como ela era uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, e sem as tecnologias que a gente tem agora? Será que a gente ia dar conta? Complicado, não é verdade? Mas por isso a gente vê que o Pai Celestial, ele é sábio e ele é perfeito em todas as suas decisões. Vamos agora para o versículo 56. Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação dos homens. Mais uma vez dizendo e confirmando, cada pessoa realmente nasceu na época que era a ideal e a propícia para ela poder viver. Imagine como fossem as pessoas de antigamente, de 100, também 200 anos atrás. Imagine-se como seria para elas viver agora com coisas que nem eram ainda não tinham sido inventadas no tempo deles, por exemplo, e como é que poderia ser isso. Então todas essas coisas mostram a sabedoria do Pai Celestial, que é infinita, e cada um nasceu na sua época para um devido propósito. E é um sábio propósito esse. O versículo 57. Vi que os élderes fiéis dessa dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do Evangelho
do arrependimento e da redenção por meio do sacrifício do Filho unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sob a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Ou seja, o que vai acontecer no mundo dos espíritos? A obra missionária não vai parar, pelo contrário, aí que ela aumenta. Todas as pessoas, os missionários fiéis e mulheres fiéis também, eles vão continuar o trabalho lá no mundo espiritual. A obra do Senhor realmente não para, porque foram muitas e muitas, bilhões e mais bilhões de pessoas que nasceram e viveram sem ter tido a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Então o trabalho lá não para, o trabalho continua e as pessoas fiéis vão continuar fazendo o seu labor lá, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, exige, você vai dizer, mas irmão Ari, mas não dizem que quando morre a gente descansa? Sim, vai descansar aqui das dores, dos sofrimentos, das aflições e das provações do mundo. Mas vai descansar isso dos problemas físicos. Mas espiritualmente as pessoas, todos vão continuar trabalhando, vai poder, em ocasiões que for permitido, visitar e estar próximo de seus familiares, de seus entes queridos que ainda estão aqui na Terra. Diz para mim, você já sonhou com alguma pessoa sua que já faleceu? Ou você já sentiu essa pessoa próxima, perto de você, em alguma ocasião? Eu, 3 anos atrás, eu senti que meus entes queridos estavam comigo. No momento que eu estava indo ao trabalho, mas fui abordado por 3 assaltantes que estavam armados e me roubaram, mas eu senti que eles estavam comigo naquele momento. Outras ocasiões também, aqueles que nós amamos, na verdade, eles nunca nos deixam e nos abandonam. A gente pode não estar vendo eles, mas eles estão vendo, então, e nos olham por nós, e sempre que podem eles fazem aquilo que é possível. Eles querem realmente o nosso bem. Aqueles que amamos, eles podem estar ausentes de nós fisicamente, mas espiritualmente eles ainda continuam próximos da gente. Se o mundo espiritual está aqui no mundo, a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir. E quanto mais a gente cuida da nossa espiritualidade, mais a gente vai poder também se aproximar daquilo que é eterno e daquilo que é celestial. Por isso é importante cuidarmos do espírito, cuidar de fortalecer nosso espírito, e não ter a mente carnal, mas sim a mente espiritual. Como falamos, todos vão ter a oportunidade de receber o Evangelho, vão ter a chance de se arrepender, e aqueles que, ou seja, aqueles que não tiveram a chance aqui nessa vida. E você pode estar, irmão Ari, mas e aqueles que tiveram a oportunidade e que rejeitaram ou que se afastaram e acabaram morrendo distantes do Evangelho ou que não aceitaram ser batizados? Qual é a situação deles? Vamos dizer que é um pouco mais complicada e delicada, porém nós não devemos julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser, que nós possamos fazer tudo aquilo que tiver em nosso alcance para fortalecer a nossa fé e também para ajudar aqueles que já faleceram. E esse profeta, Joseph Fielding-Smith, ele testifica da obra vicária. Fazendo uma leitura cuidadosa das Escrituras, você vai poder ver que ele realmente viu, sentiu, ele testificou.
E eu também presto o meu testemunho, que eu sei que a obra vicária, ela é do Senhor. Eu sei realmente que aqueles que amamos nunca nos abandonam, ah, e fazer o serviço vicário é uma das formas de demonstrarmos amor pelo nosso próximo, que nós possamos sempre procurar isso, frequentar o templo tanto quanto for possível e de podermos servir na obra do Senhor. Mais uma vez lembrando, fazendo a obra missionária, nós estamos ajudando a antecipar a segunda vinda de Cristo. Então essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E agradeço a você que me assiste, que me apoia e peço que você continue apoiando esse trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreva ou compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. E peço, como sempre nos outros vídeos, mas nesse também, que você coloque o seu testemunho e sua experiência a respeito da obra vicária, tá bom? Muito obrigado pelo seu apoio, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!